Queridos, então, eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia. Eu acho que, vamos lá, Mateus, vai ser colocado aí também, né? Vamos lá. Capítulo 27, Mateus 27, nós vamos ler a partir do versículo 13. Eu quero pensar com os irmãos nessa noite sobre 4 homens, 4 vidas, ou melhor, 4 vidas, 4 mortes e uma ressurreição. Então nós vamos começar a ler aqui, né, 27, 13, vamos lá? Então Pilatos, desculpe-me, é versículo 3, tá, meu irmão, por favor? 3, isso. Quando Judas, o que tinha traído, viu que Jesus havia sido condenado, tomado de remorso, devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata, e disse: pequei, pois traí sangue inocente. Eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas lançou o dinheiro dentro do templo e saiu dali. Em seguida foi e se enforcou. Eu quero ler ainda no capítulo 27, os versículos 38 e 39, por gentileza. Vamos lá? 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Somente esse versículo, o 38. Muito bem, eu falei que nós íamos pensar um pouco sobre 4 vidas, 4 mortes e uma ressurreição. E aqui nós lemos sobre 4 homens que morreram naquele dia. No dia que Jesus morreu, com ele morreram mais 3 pessoas. E a primeira pessoa que morreu aqui foi Judas Iscariotes. Na verdade era Judas de Queriote, que era a cidade que ele tinha nascido. Aí essa é uma má tradução quando colocaram Iscariotes. Mas quem foi Judas Judas Iscariotes? Judas Iscariotes, ele era judeu. Ele era dos 12 apóstolos, ele era o único patrício de Jesus. Jesus era da Galileia e ele era da Galileia também, o único da Galileia. E como galileu, ou melhor, Galileia não, meu pai, da Judéia, Jesus era da Judéia e ele era também da Judéia. Jesus, não esqueçamos que Jesus nasceu em Belém, da Judéia. Muito bem. E como um bom judeu, criado em família tradicional judaica, desde criança os seus pais já ensinavam-lhes a Torá, os Salmos, e levavam ele para a sinagoga. Então ele foi criado ouvindo a palavra de Deus. Ele sabia textos e mais textos do Antigo Testamento de cor. Ele conhecia as Escrituras do Antigo Testamento, ele conhecia a Torá muito bem. E quando ele conhece Jesus, Jesus olha para ele, o ama, e Jesus o convida para ser um dos seus seguidores, um dos seus discípulos. E ele vai seguir Jesus. E quando Jesus foi escolher os 12, ele foi um dos escolhidos. E no colégio apostólico, ele foi escolhido para ser o tesoureiro. Ou seja, ele foi o primeiro ministro da fazenda do reino de Deus emergente. Olha quanta honra.
Mas, infelizmente, para abreviar, Judas nunca teve uma visão vertical das coisas espirituais, claro. A sua visão foi sempre horizontal. Ele nunca, você sabia que ele nunca chamou Jesus de Senhor? Nunca. Ele sempre dizia meu mestre, Rabi, que significa meu mestre. Mas nunca o teve como Senhor. E agora, ele percebendo que Jesus ia cumprir a palavra que ele tinha dito, porque Jesus disse que iria morrer. No início ele não estava acreditando nisso, porque ele esperava, como os demais apóstolos, um Jesus militar, um Jesus, ou pelo menos, que viesse libertar o povo de Israel do jugo romano. E agora, talvez para nem perder o tempo de casa, ele vende Jesus por 30 moedas de prata. Mas depois, refletindo, naquele versículo que nós lemos, o primeiro versículo, capítulo 27, versículo 3, aí está bem traduzido, coloca de novo, irmão, por favor. Tomado de remorso. Na versão antiga, nessas versões, por exemplo, a ARC, Almeida Revista e Corrigida, diz o seguinte: ele tomado de arrependimento. Na verdade, ele não se arrependeu. A palavra arrependimento na língua grega é metanoia. E a palavra que está aí no grego, no Novo Testamento grego, é metamelomai, que foi uma boa tradução aqui, quando colocaram remorso. Ele, na verdade, não se arrependeu, ele teve um remorso. O remorso às vezes leva a pessoa a chorar, mas nunca leva a pessoa a mudar de vida, a mudar de posição diante de Deus. E ele retirou-se e foi se enforcar. Esse foi a primeira morte que aconteceu, primeira vida e primeira morte ali naquele mesmo dia. Bom, lá no versículo 38, diz que 2 ladrões foram crucificados com Jesus, uma à direita, uma à esquerda e outra à direita. A Bíblia não fornece muitos detalhes, ou quase nenhum detalhe, sobre esses homens. Mas na literatura hebraica antiga, tem histórias paralelas que falam sobre eles. E diz o seguinte, uma dessas informações, que o ladrão que estava crucificado à direita, o nome dele era Dimas, nessa informação. E o escritor até dá um relato sobre a vida de Dimas. Quem teria sido Dimas? Ele desde pequeno, ele foi um menino de rua. E desde pequeno ele começou a furtar pequenas coisas, pequenos objetos. E somente lá, já com os 13, 14 anos, ele mata a primeira pessoa. E ele torna-se um grande assaltante ali. Mas ele tinha um coração entre mau e um pouco bondoso. Um pouco dúbio assim, não é? Porque ele assentou no seu coração não matar crianças, nem pessoas de idade, segundo a informação, e nem mulher também. E essa história conta que um dia ele estava com o seu bando, ele foi convidado para chefiar um bando, e ele fez a proposta de não matar crianças, nem idoso e nem mulher, e eles aceitaram. E um dia que disse que ele estava ali no sul da Palestina, no deserto do Negev, que fica bem ao sul, quando eles viram de longe alguém que estava descendo em direção ao Egito, eles correram para lá. Quando chegaram lá, um era um senhor de uma certa idade, o outro era mulher, e o outro era uma criança que era, segundo o historiador aí, Maria, José e Jesus, que estavam indo para o Egito. Muito bem. Mas esse homem agora está ao lado de Jesus crucificado. Ele está ali. Enquanto o outro ladrão que estava à esquerda blasfemava de Jesus, ele dizia: olha, não faças tal, porque nós estamos aqui, porque os nossos pecados nos trouxeram para cá. Mas ele, nós sabemos que ele é santo, ele nunca cometeu pecado. E olhou para Jesus: Senhor, tem misericórdia de mim, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. E uma das passagens muito fortes da Bíblia, que
toca profundamente no meu coração. Porque o que Jesus veio fazer aqui na terra? Segundo Lucas 19:10, ele veio buscar e salvar o perdido. Agora, se eu vou na padaria comprar pão, a minha esposa fala, traga pão, e eu chego em casa e não trouxe o pão e fui na padaria, fica complicado. O Pai o enviou aqui para buscar perdidos. Mas naquele dia, Jesus entra com ele na presença do Pai. Hoje estará comigo no paraíso. Eu imagino que Jesus apresenta ele para o Pai. Pai, o Senhor me enviou à terra para buscar perdido. Está aqui o primeiro e vem uma multidão aí. E nós estamos nessa multidão. Louvado seja para sempre o nome de Jesus. Mas nós temos o outro ladrão que foi crucificado à esquerda de Jesus, que segundo o historiador que mencionei, ele, a fonte, né? Ele se chamava Gesta. E diz que Gesta era um garoto que começou também na vida do crime, bem novinho, bem criança, furtando pequenas coisas, e depois ele mata, e ele diz que tinha, segundo as informações, ele tinha muito prazer na maldade. Ele matava com requintes de maldade e de crueldade. E agora, esse moço está ali ao lado de Jesus. Ele teve uma oportunidade que nós não tivemos. Ele estava ao lado de Jesus, ele ouviu as palavras de Jesus. Mas ao invés de se humilhar e suplicar a graça e a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, ele começa a pronunciar palavras pesadas com relação a Jesus. Se tu és o Cristo, salva-te a ti, a nós também. Irmãos, eu gostaria de chamar a atenção aqui para algumas coisas até agora, depois a gente vai continuar. Veja bem, o Judas, como é que ele começou a vida dele aqui na terra? Ele começou bem. Ele iria, como eu disse, bem novinho já para a sinagoga, não é? Ele foi criado, teve uma adolescência ali, sendo instruído na lei de Moisés. Ele cantava os salmos, então ele começou bem, muito bem aqui na terra. Mas como é que ele terminou a vida dele aqui na terra? Não terminou nada bem, muito ruim, pelo contrário. E o Dimas, como que ele começou a vida dele aqui na terra? Começou muito ruim, muito mal, no crime, na violência. Como é que ele terminou? Terminou muito bem, porque ele se arrepende, ele grita pela misericórdia de Deus, o Senhor o perdoa, o Senhor o salva naquele dia. E o Gesta começou mal, terminou pior ainda. Essa palavra que quando Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, essa palavra ela desfaz duas grandes heresias que têm sido perpetuadas aqui pelo mundo afora. Uma é a heresia do purgatório, que segundo os entendidos, nessa teologia diz que quem passou menos tempo no purgatório foi a Santa Teresinha de Ávila, mas teve que passar um pouquinho lá, né? E esse rapaz teria que passar quanto tempo? Mas sem purgatório, porque Jesus não salva as prestações, ele salva de uma vez. Ele não perdoa as prestações, ele perdoa de uma vez. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e purifica de uma vez. E a outra heresia que é desfeita aqui, é a heresia da reencarnação. O indivíduo morre e fica, às vezes, ele não tem consciência que desencarnou, segundo a doutrina de Buda e a doutrina de Allan Kardec, principalmente Allan Kardec. E o período que vai gastar para ele cair a ficha de que desencarnou, vai depender da sua evolução. Por exemplo, o André Luiz, que tem até ali um centro espírita dele ali no Guará, diz que André Luiz demorou 10 anos para perceber que tinha desencarnado. Mas sem nenhuma encarnação, Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Muito bem.
Qual foi outra pessoa que morreu naquele dia? O Senhor Jesus. Jesus morreu. Eu quero falar algumas coisas daqui para frente agora sobre a morte de Jesus e sobre a sua ressurreição, porque são duas coisas interligadas: morte e ressurreição. Jesus, primeiro, ele havia dito que morreria e havia dito também que ressuscitaria. Eu queria que colocasse então na tela Marcos capítulo 8, se não me engano, versículo 29. Pode me ajudar, por gentileza? Marcos 8 e... É isso mesmo? Vamos lá. Sim. Vamos para o 30, por favor. 31. Caminhando lá. Olha bem esse versículo 31. E começou, depois que eles confessaram, o Pedro diz: tu és o Cristo, Filho de Deus. Até que enfim a ficha caiu, né? Aí Jesus diz, e a Bíblia informa, muito bem informada, e começou a ensinar-lhes uma outra lição. A primeira lição, que vai pegar a primeira parte do livro de Marcos, que vai até o capítulo 8, versículo 30 ali, 29, fala sobre quem é Jesus. Jesus queria se revelar aos seus discípulos, aos seus apóstolos. E isso demorou muito para que eles caíssem a ficha, não é? Sempre estava perguntando: quem é este que até o mar e o vento dobrem? Quem é ele? Quem é ele que ressuscita? Quem é ele que perdoa o pecado? Etc. Até que a ficha caiu e Pedro disse: tu és o Cristo. Aleluia. Aí eles concluem a primeira lição, depois de muito sofrimento. E os demônios dizendo lá: ó Cristo, ó Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Jesus dizia assim: cala-te e sai dele. Por quê? Está na Bíblia, está lá em Marcos. Porque Jesus não queria que os apóstolos, que os discípulos, e que ninguém saiba quem ele é por informação do demônio. Ele quer que nós saibamos quem é Jesus por experiência pessoal. Por isso que andar com Jesus é bom. Andar na presença de Deus, ter comunhão com Ele, uma vida cada vez mais íntima com Ele, é coisa maravilhosa. Mas quando eles percebem isso, Pedro percebe isso, Jesus passa para a segunda lição. Olha aí começou tudo de novo. A ensinar-lhes que importava que o Filho do homem padecesse muito, olha aqui, e que fosse rejeitado pelos anciãos, e nos mínimos detalhes, e pelos príncipes dos sacerdotes, 32 irmãos, por favor, e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Jesus disse que ressuscitaria. Ele é que disse. Mas quando Jesus ressuscita, primeiro, quando Jesus morre, vamos devagar aqui. O que aconteceu com os apóstolos? Se dispersaram. Pronto, aquele Jesus que nos guiava, que nos conduzia, que nos ensinava, que cuidava de nós, morreu. O Pedro diz assim: eu não sei fazer mais nada nessa terra, eu não aprendi nada, né? Não fiz curso superior, não fiz nada, eu vou pescar. Voltou lá para Galiléia para pescar, voltou à antiga vida. O Cleófas falou: olha, eu sei cuidar de roça. Foi para a chácara dele em Emaús, que fica lá uns 10 quilômetros ali, 12 quilômetros de Jerusalém. E um outro foi com ele também. Quem narra isso é o Evangelho de Mateus, de Lucas, capítulo 24. Lucas fala isso. E até tem alguém que acha, que entende que aquele rapaz que estava com ele era o próprio Lucas, por isso que ele não falou o nome. Conjectura. Muito bem, mas quando eles estavam chegando, voltando um pouquinho. Então, o primeiro trabalho que Jesus teve que fazer depois que ressuscitou foi o quê? Foi arrebanhar
reunir de novo os apóstolos que estavam todos agora, cada um para um canto. Igreja dispersa, dividida. E aí, primeiro Jesus aparece lá para as mulheres, todos sabem disso, não é? Depois, não vou falar na ordem, porque esse negócio de ordem aqui é meio complicado, ordem cronológica, né? E ele aparece então para os rapazes que estavam indo, Cleófas e o seu amigo, lá para a fazenda, para a chácara. E eles conversando ali, aí chega um senhor ali, diferente. Por que vocês estão assim, discutindo pelo caminho? O que está acontecendo? E aí um deles falou, o senhor não sabe o que aconteceu nos últimos dias em Jerusalém? Aquele Jesus que só fez o bem, está lá. Não é? Cuidou dos pobres, das viúvas, dos órfãos, ressuscitou e curou e abençoou. O senhor não sabe o que fizeram com ele, não? Mataram ele. E aquele moço que chegou, se aproximou ali, diz, mas importava que acontecesse isso. E discorreu as Escrituras. A Bíblia diz que ele abriu-lhes as Escrituras, mostrando que convinha que o Cristo padecesse, mas que ele ressuscitaria no terceiro dia. Glória a Deus. E depois aquele senhor, que era Jesus, né, fez como que ia mais para frente. E ele disse, não fica com a gente vai fazer uma jantinha aí, né? Tá tarde, o sol declina. E ele ficou. Terminaram de fazer o cozidinho lá. E aí o Senhor deu graças. Quando eles abriram os olhos, Jesus já tinha ido. Fez o que tinha que fazer. Eu acho que eles nem comeram daquela comida. Voltaram para Jerusalém para contar que ele tinha ressuscitado. E um falou, mas moço, porventura não queimava o nosso coração quando ele nos abria as Escrituras? Irmão, quando Deus nos abre as Escrituras, o nosso coração ferve na presença do nosso Deus. Porque a palavra de Deus é fogo. Ela aquece o nosso coração, a nossa alma. E eles voltaram para contar. Mas nisso aí Jesus já apareceu para os 11, na verdade os 10, que Judas não estava e nem tampouco o Tomé. Quando contaram para Tomé, ele falou, mas eu não creio de jeito maneira. Se eu não colocar o dedo ali, nas feridas dele, no lado ali que foi atingido pela lança, não creio. 8 dias depois ele estava no mesmo lugar e Jesus entra, todas as portas fechadas. Paz seja convosco. Tomé, vem cá. Vem, põe a mão aqui. Coloca o dedo aqui. Não seja incrédulo, Tomé, mas crente. Aleluia. Irmãos, eu gostaria de mostrar algumas coisas aqui agora sobre, primeiro começaram a confeccionar, construir algumas teorias contrárias à ressurreição e até à morte de Jesus. A primeira teoria, inclusive, ela está na Bíblia, a única que está na Bíblia. É a teoria do corpo roubado. Mateus fala isso. Ele narra isso aí. Que deram dinheiro para os soldados para que eles dissessem que o corpo seria roubado. Teria sido roubado. É interessante que foi do ano de 1887, numa escavação que aconteceu lá em Nazaré, onde Jesus havia sido criado, desenterraram uma placa de mármore que tinha uma inscrição de um decreto do imperador da época, né?
E naquela inscrição dizia o seguinte, que quem violasse túmulo, qualquer túmulo, em qualquer lugar do Império Romano seria morto. Eu estou sintetizando. Como, pois, que esses soldados, não é, permitiram que alguém entrasse lá dentro e levasse o corpo? Qual pessoa, mesmo dos discípulos, que teria coragem de roubar o corpo de Jesus? Então isso aí foi uma farsa que não tem mais tamanho. Mas muitas outras teorias foram construídas com o passar do tempo. Uma delas é a teoria da alucinação, que eles ficaram alucinados, tiveram os seus sentidos traídos. Gente, uma pessoa, duas pessoas, pode até ter o sentido traído, mas uma multidão, como nós vamos falar daqui um pouquinho. E uma das teorias mais modernas é a chamada teoria do processo paralelo. Essa teoria do processo paralelo diz o seguinte, que José de Arimateia, que era amigo de Jesus e senador, ele estava fora de Jerusalém. Quando ele chega, Jesus já está na cruz, né? Aliás, Jesus tinha sido preso. E ele entra com um processo paralelo para tentar resgatar Jesus, pedir aí o habeas corpus, né, para Jesus. E esse processo foi caminhando e tal, à noite, quando ele pega a decisão de Pilatos para que entregasse o corpo dele, ele chega lá na cruz, Jesus não tinha morrido ainda, estava agonizando. Então ele pega o corpo de Jesus para driblar o povo, a multidão, e leva para o sepulcro dele, mas Jesus não morreu. Ele foi tratado, curado, e Jesus viajou dali para a Índia, onde casou, teve filhos, etc. Mas Jesus não morreu. Uns atacam a ressurreição, outros atacam a morte, que é pior ainda, né? Você não morreu, como é que vai ressuscitar? Olha a sagacidade do diabo. Mas é interessante que a Bíblia não deixa nada por menos, né? Nós temos ali uma testemunha fiel e verdadeira que está ao pé da cruz, que é João. Enquanto os outros, apóstolos correram, se esconderam, João estava ali. E João escreve o evangelho dele, ele escreve 3 epístolas, escreve o Apocalipse. O segundo maior escritor do Novo Testamento. O primeiro foi Paulo. Perceberam? Então, e João testemunha dizendo que ele morreu, ele estava lá, ele viu Jesus morrendo. É tanto que os judeus, os romanos tinham esse costume, né? Davam um tempo para a pessoa morrer. Se não morresse, o que eles faziam? Ia lá e quebrava as pernas do crucificado. Mas aí, eles perceberam que Jesus já tinha morrido. Jesus ficou na cruz 6 horas, de 9 até 3 horas da tarde. E alguém chegou e disse assim, vamos certificar mesmo que ele morreu. Aí espetaram nele o quê? Uma lança, não foi? Ao lado de Jesus. Gente, a Bíblia é muito sintomática. De onde Deus tirou Eva para Adão? De onde? Do lado de Jesus, do Adão, não foi? Fez a cirurgia, tirou a costela. De onde Deus tirou a igreja, segundo a Eva, para Jesus, o Adão, segundo Adão, o último Adão? Daquele lado. Agora, não mais de uma costela, mas de sangue e de água. Dali saiu a gente. Dali foi extraído a igreja do Senhor. Olha que coisa tremenda e maravilhosa, meus amados irmãos. Muito bem. Então, nenhuma dessas teorias falsas e diabólicas prevalecem. Mas vamos lá. Porventura existe alguma prova de que Jesus ressuscitou? Eu queria que o irmão colocasse agora, vamos lá para o capítulo 15, ali de 1 Coríntios, vamos lá, por favor, capítulo 15, versículo 8, se não me engano, me ajude aí, por gentileza, vamos lá. Nós vamos voltar ao versículo 6, né? Versículo 5, então. Versículo 4.
e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, versículo 5, e que foi visto, 5, e que foi visto por Cefas era Pedro, vamos ficar no 5, né? E depois pelos 12, veja bem, tem gente que diz que não tem prova de que Jesus ressuscitou, e esse povo aí? No direito romano, que era o direito que comandava lá, né, que vigia lá na região da Palestina naquela época, o direito romano dizia o seguinte: tertis unus, tertis nullus, em latim. Um testemunho de uma testemunha só é nulo. Então, para que a coisa seja confirmada juridicamente perante o fórum, precisa no mínimo de 2 testemunhas. Será que tem 2 testemunhas aqui? Hein? Então, olha aí, depois foi visto mais uma vez por mais de 500 irmãos. Jesus apareceu para eles, mais de 500, dos quais vive ainda a maior parte. Paulo está dizendo, Paulo está aqui apresentando prova testemunhal robusta de que ele ressuscitou. E alguns já dormem também, versículo 7, por favor. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, de novo, não foi só uma vez aquilo que eu falei. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo. Quando eu estudava isso há muitos anos, aí atrás, eu pensei, por que ele não falou das mulheres? Porque no direito romano, e nem tampouco no direito judaico, as mulheres não serviam para ser testemunhas, só isso. Ele está trabalhando aqui no sentido bem jurídico. Paulo era advogado. Perceberam? Então, ele apresenta aqui uma prova muito robusta para dizer, alguém aí falar que não tem prova que Jesus ressuscitou, pelo amor de Deus. Agora, Paulo não apresenta somente uma gama de provas, não é, robustas da ressurreição de Jesus. Ele apresenta argumentos também, argumentos lógicos. Paulo era versado até na filosofia grega, né? Onde se adquiria muita habilidade de argumentação racional, né? Vamos continuar aí o versículo 9, por favor. Versículo 9, então. Porque eu sou menor. Bom, eu quero aquele versículo, me ajudem, vamos lá. Quando ele diz assim, é o versículo 17, deixe-me ver aqui. Capítulo 15. Rapidinho aqui, vamos lá. Isso. Isso, estou achando aqui já. Então, olha o versículo 12, por favor, meu irmão. Isso, o 12. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? 13. E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E ele apresenta primeiras provas. E agora ele parte para argumentos lógicos. E se Cristo ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também vã a vossa fé. Irmãos, quais seriam as consequências se Cristo não tivesse ressuscitado? Você já parou para pensar? Nós seríamos um bando de falsários. Jesus teria sido um baita do mentiroso, porque ele prometeu, falou que ia ressuscitar. Nós vimos lá as referências. Ele disse que eu vou ressuscitar no terceiro dia. Se ele não tivesse ressuscitado, ele seria mentiroso, e nós estaríamos seguindo um bando aí de falsários, seguindo um mentiroso. Perceberam aí a profundidade disso? Mas é exatamente nessas pedras aí, não é? Onde está fortalecido, onde estão edificada a nossa fé, é que o inimigo tem atacado. Olha aí. Próximo aí. E se Cristo não é vã a nossa pregação. E assim somos também considerados como falsas testemunhas. Você é um falsário, eu sou um falsário, pastor Pedro Botelho é um falsário. Todos nós.
Pois testificamos que Deus ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Olha aí. Próximo. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Paulo, ele defende de unhas e dentes que Cristo, ele defende a nossa ressurreição com base na ressurreição de Jesus. Se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. Continue, por favor. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. 18. E também os que dormirem em Cristo estão perdidos. Toda essa pleiade de gente que já morreu de Cristo até agora, está frito. 20. Se esperamos em Cristo, digo, só nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens. Agora vem o versículo 20, oh glória a Deus. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feita as primícias dos que dormem. Glória a Deus, glória a Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, Ele ressuscitou. Então nós temos provas bíblicas e temos argumentações fortes. Glória a Deus. Irmão, que bom que Cristo ressuscitou e nós estamos aqui. A grande prova disso é estarmos aqui. A grande prova disso é estarmos aqui alegres, com as nossas vidas transformadas pelo poder da sua ressurreição. Amém? Pelo poder da sua ressurreição. E para terminar, eu gostaria de que o irmão colocasse Filipenses capítulo 3 e o versículo 10. Olha que coisa linda, meu Deus do céu. O desejo de Paulo para conhecê-lo, conhecer Jesus e a virtude da sua ressurreição. Na outra versão diz assim, conhecer o poder da sua ressurreição. E o poder da ressurreição está aí na sua vida. Amém? É pelo poder da ressurreição que nós vencemos o pecado, a natureza carnal, não é? Todo tipo de dificuldades. Pelo poder da ressurreição, nós morremos com Cristo, também vamos viver com Ele, ressuscitaremos com Ele, porque a ressurreição dEle é a base para a nossa ressurreição. O cristão não vai ficar para sempre na sepultura. O dia que vocês enterrarem esse corpo magro aqui, fica sabendo disso, aquilo vai ser por um pouco tempo, tá bom? Logo nos veremos. Se eu for primeiro, eu espero vocês lá. Perdeu uma boa oportunidade para dizer amém. Deus abençoe, queridos irmãos.